Livro As 5 Linguagens do Amor dos Adolescentes, capítulo 5, parte 2. Em busca de um relacionamento melhor. Alguns pais acham que a ideia de pedir permissão para compartilhar o ponto de vista é ofensiva. Um pai me perguntou, por que eu deveria pedir permissão ao meu filho para falar? A questão não é se os pais têm ou não o direito de falar com o adolescente, pois eles têm. A questão é, você quer que ele escute o que você tem a dizer? Pedir permissão é reconhecer que o jovem é um indivíduo que pode escolher escutar ou não o que você pensa sobre o assunto. Está reconhecendo que é uma pessoa, criando um clima para um diálogo solidário. Com certeza, os pais têm a liberdade de proferir o sermão deles sem pedir permissão, mas os adolescentes também têm a liberdade de não querer ouvir o que querem dizer. Muitos irão fazer isso porque se sentem tratados como crianças. Quando você pede permissão para expor o seu ponto de vista, o adolescente sente que está sendo tratado como um jovem adulto. Os pais ainda têm a palavra final e decidem se querem pagar, por exemplo, a viagem para a praia, ou se permitirão que ele vá ou não. Isso não é uma questão de autoridade paterna, mas de relacionamento entre pai e filho, e determina como você irá expressar a autoridade. Se sempre der ordens, ele o considerará um tirano. Isso quase sempre o fará se sentir rejeitado e pensar que não é amado. Contudo, você pode se relacionar com seu filho demonstrando ser um pai amoroso, que entende a fase de transição pela qual ele está passando e que procurará tornar um processo saudável e amoroso. É óbvio que tais conversas de qualidade tomarão tempo. Você passará 2 vezes mais tempo escutando o adolescente do que falando com ele. Entretanto, os lucros serão enormes. O adolescente se sentirá respeitado, entendido e amado, o sonho de todo pai. Tal sonho, porém, não se torna realidade quando você faz tudo o que sempre fez, e sim quando aprende novos padrões de comunicação, os quais são mais apropriados durante os anos de desenvolvimento do adolescente. Aprendendo a conversar. Conversar é um fator importantíssimo de um diálogo significativo com o adolescente. Entretanto, o modo como você fala é extremamente importante. A conversa eficiente ocorre quando nos concentramos em como iremos compartilhar nossos pensamentos, sentimentos e desejos, não condenando o que o adolescente sente, deseja e pensa. Os pais criam um relacionamento adverso quando começam a conversa condenando as ideias que o adolescente tem sobre o assunto. É muito melhor usar uma estratégia positiva para expressar opinião, pensamentos, sentimentos e desejos. Falando frases usando, entre aspas, eu. A maneira mais fácil de aprender a conversar é falar sempre usando eu, no mínimo, em vez de você. Eu penso, eu sinto, eu quero. Essas são declarações reveladoras, pois mostram o que está acontecendo dentro de você. Em contrapartida, você está errado, você não entende, você está entendendo mal a situação, você não está sendo racional, você está tornando minha vida difícil. São afirmações que inferem culpa e acusação. Quase sempre resultam em discussões explosivas ou enclausuramento e depressão, dependendo do tipo de temperamento que o adolescente tenha. Frases que se iniciam com você interrompem o fluxo do diálogo, enquanto frases que começam com eu abrem caminho para uma discussão maior do assunto. Pode demorar um tempo para que entenda melhor esse modo de falar. Se descobrir que suas frases começam sempre com você, então pare. Diga ao adolescente que está buscando uma nova forma de falar. Repita a frase novamente, dessa vez começando com eu. Se disser, você me deixa zangado quando? Deve parar e dizer, deixe-me tentar de novo. Eu fico zangado quando? Então diga, você entende que estou tentando aprender uma nova maneira de conversar? Não quero condená-lo, quero entendê-lo e, ao mesmo tempo, quero que entenda os meus sentimentos e pensamentos. A maioria dos jovens irá apreciar os esforços dos pais em aprender novas maneiras de se comunicar. Ensinando em vez de dar um sermão. Outro princípio importante é conversar com o adolescente ensinando-o em vez de dar-lhe um sermão.
Cresci na zona rural do sul dos Estados Unidos, onde os professores e pastores eram altamente respeitados. A diferença entre os dois não estava no conteúdo, pois o secular e o sagrado estavam intrinsecamente ligados até mesmo na escola. A diferença também não estava no local. É verdade que o pastor pregava na igreja e o professor ensinava na escola, mas também é verdade que o professor normalmente ensinava na igreja e o pastor algumas vezes pregava na escola. A diferença estava no modo de dar as informações. O pregador sempre era mais enfático, algumas vezes falava mais alto, outras vezes baixava o tom de voz. Também chorava e ria, mas sempre fazia aquilo de uma maneira passional e dogmática. O professor usava um tom mais próximo do diálogo, ensinando o conteúdo real. Passional, tenho certeza, mas nunca com exagero. Os pais de adolescentes que querem ser comunicadores eficientes devem imitar o professor em vez do pastor. Quando os pais falam em voz alta e usam gestos teatrais, normalmente forçam o adolescente a buscar conselhos em outro lugar. Já aqueles que aprendem a conciliar ideias de maneira racional e calma, verão os filhos pedindo conselhos. Não quero dizer que os pais não possam ser dogmáticos sobre aquilo em que creem veemente. Quando for o caso, o dogmatismo deve ser temperado com uma abertura para a opinião dos outros, em especial dos jovens. Deve-me falar tudo o que sempre acreditei a respeito disso e lhe dizer o que entendo ser o melhor para você. Então, me dará uma resposta. Tal estratégia permite que ao pai, expressar as crenças e também facilita ao jovem compartilhar as ideias, mesmo que sejam divergentes. Esse é o tipo de clima que os pais devem criar com os filhos. Lembre-se de que eles começam a pensar de forma abstrata e em sequência lógica, pois estão reavaliando as crenças com as quais cresceram e determinando o próprio sistema de valores. Os pais que querem influenciar esse processo devem aprender a ser professores mais do que pregadores. Aprenda a arte de fazer perguntas. Aqueles que desejam aprender como perguntar do modo correto contribuirão para que os filhos continuem falando. Não quero dizer que simplesmente se deva despejar perguntas como: aonde você foi? Quanto tempo vai ficar lá? Quem estava com você? Refiro-me a perguntas que o fazem expressar sua opinião, por exemplo. Como você acha que a maioria dos adolescentes reagiu quando aqueles universitários queimaram a bandeira do nosso país durante um protesto? Escute atentamente e não ouvirá apenas a opinião do adolescente sobre os outros jovens, mas também descobrirá o que ele pensa sobre o assunto. O interesse legítimo pela opinião dos adolescentes, expressado por meio de perguntas objetivas e sinceras, pode fazê-los pedir a sua opinião. As perguntas não resultarão apenas em respostas, mas também em outras perguntas. Expondo os motivos. Outra sugestão para conversar com os adolescentes é substituir, entre aspas, porque eu quero que seja assim, por algo como, entre aspas, deixe-me explicar o porquê. Os jovens estão interessados nos motivos. Eles estão desenvolvendo a própria habilidade de raciocinar e respondem usando motivos lógicos para as crenças e opiniões. Os pais que optam por usar a autoridade pura, sem expressar os motivos, interrompem o processo do fluxo lógico compreensivo com os filhos. Como consequência, o adolescente sente-se rejeitado e o tanque do amor fica vazio. Os pais que aprendem a arte de conversar e ouvir o adolescente de modo eficaz são aqueles que comunicam com mais eficiência o amor em nível emocional. Conversas de qualidade são um dos meios mais poderosos para demonstrar esse tipo de amor. Atividades de qualidade. Os adolescentes estão sempre ativos. Muitas das melhores conversas de qualidade dos pais ocorrem quando associadas a alguma atividade, que faz parte do ritmo normal da vida: escola, esporte, música, dança, teatro, vida na comunidade e igreja. Pais que querem usufruir o tempo de qualidade com os filhos irão descobrir que nessas atividades há muitas oportunidades. Em geral, muitas horas são gastas nelas. O tempo gasto dentro do carro não precisa ser usado para discussões. Se o pai seguir as 8 dicas que demos anteriormente sobre como deve falar e escutar, os próprios eventos oferecem oportunidades para se obter tempo de qualidade com o adolescente.
Entender que você foi àquele lugar para vê-lo em ação, que está interessado no que ele faz e que nada é mais importante para você nessa tarde do que participar da atividade, será muito importante para ele. Uma garota de 14 anos disse: "Meu pai sempre assiste às minhas apresentações. Ele não é músico, mas me encoraja. Sou uma garota de sorte." Outra adolescente que tocava na mesma orquestra declarou: "Sei que meu pai me ama, mas nunca deixa de trabalhar para assistir às minhas apresentações. Ele sempre arranja tempo para jogar golfe com os amigos, mas nunca tem tempo para mim." A segunda adolescente acredita apenas intelectualmente que o pai a ama, mas está vivendo com um tanque de amor emocional vazio. Os jovens sabem que quando os pais usam o tempo para assistir a uma das atividades deles, estão dando-lhes uma parte da vida e comunicando profundamente o amor. Mas quando não arranjam tempo para assistir às atividades em que os filhos estão envolvidos, a mensagem é: "Você não é tão importante quanto as demais coisas que eu tenho a fazer." Jovens conseguem enfrentar melhor os desafios normais da adolescência se os pais estiverem envolvidos com eles no dia a dia. O interessante é que quando perguntaram a 5 adultos sobre o que menos gostavam nos pais quando eram adolescentes, a resposta que ficou em primeiro lugar foi: "Eles não se envolviam na minha vida." A verdade é que os jovens querem que os pais se envolvam com a vida deles. Tal envolvimento não apenas cria memórias para o futuro, mas aprofunda os laços de amor no presente. Ajudá-los na lição de casa, frequentar as atividades, levá-los ao shopping, fazer compras juntos são oportunidades para realizar atividades de tempo de qualidade com eles. Esse envolvimento dos pais lhes diz: "Seus interesses são importantes para mim." O ambiente ideal para o tempo de qualidade. Os pais também devem aprender a criar ambientes para um tempo de qualidade com os adolescentes ao planejar e realizar eventos fora das rotinas normais de toda a semana. Isso requer tempo, dinheiro e esforço, mas os lucros serão enormes. Acampamentos, escaladas, rafting, esportes aquáticos, assistir a uma atividade esportiva, musical ou teatral em uma cidade distante, ou visitar lugares de interesse histórico podem criar o clima ideal para se ter tempo de qualidade com o adolescente. Escolha atividades de que o adolescente goste. A chave para criar um bom ambiente é observar os interesses deles. Planejar uma viagem que atinja os próprios interesses sem levar em consideração os dos filhos provavelmente resultará em uma má experiência. Descubra o que o adolescente gosta e seja criativo ao planejar coisas que irão motivá-lo a passar bons momentos com você. Lembro quando nosso filho Derek, então com 17 anos, começou a estudar músicas de Buddy Holly, um cantor da década de 1950 que morreu ainda jovem em um acidente de avião. Fui para a biblioteca municipal e li tudo o que pude encontrar sobre a vida do artista. Também li as letras de todas as músicas dele. Mais tarde, iniciei uma conversa com Derek sobre tais letras. Ele ficou surpreso em saber que eu as conhecia. Tempos depois, tive de realizar um seminário para casais em Fort Worth, no Texas, e perguntei a Derek se gostaria de ir comigo e acrescentei: "Depois do seminário, iremos a Lubbock para conhecer a terra de Buddy Holly." Nunca esquecerei do brilho nos olhos dele quando respondeu: "Ah, pai, eu adoraria fazer isso." Eu não tinha ideia de como Fort Worth era longe de Budlock. Tivemos muito tempo para desfrutar do tempo de qualidade. Atravessando toda a parte ocidental do Texas, falamos sobre o que esperávamos encontrar em Lubbock. Conversamos também sobre a vida de Derek e as perspectivas para o futuro. Observamos a paisagem, as torres de exploração de petróleo, cercas de arame farpado e a ferrovia, mas o principal foi a nossa conversa. De tempos em tempos, parávamos e saíamos do carro para desfrutar o silêncio daquela região. Até o próximo áudio.